Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Aproveitar este momento para nos cumprimentar os nossos visitantes, aos quais agradecemos a presença e convidamos para que estejam conosco em outras oportunidades, enquanto o irmão Leandro se aproxima para nos conduzir no momento de louvor. Nada melhor do que começarmos esse processo de união, de culto ao Senhor, agradecendo por mais um ano, porque tivemos as nossas lutas, tivemos as nossas provações, mas Deus nos auxiliou e nos manteve de pé. Que o ano vindouro também possa ser da mesma forma. Tenhamos nossas lutas, nossas provações, mas que possamos aprender até a depositar mais nossos medos e anseios aos pés do Senhor. Para este cante eu vou contar com a ajuda, não tem uma ajuda feminina aqui, mas nas respostas conto aí com a ala feminina de nossa igreja. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço,
agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Esse ano ele foi um pouco diferente para mim, né? Em casa a gente enfrentou, a igreja pôde acompanhar um processo de luta muito grande que a gente nunca tinha enfrentado, né? Foi algo novo. E ouvindo uma mensagem essa semana de Luiz Giglio, que é um líder de um movimento evangelístico chamado Passion, que passou já inclusive sobre São Paulo, eu pude entender exatamente que minha família Machado e minha família Ebenezer fizemos de diferente, que foi o crucial nessa passagem para esse mar turbulento, né? Foi um processo de meses que parece que passaram em horas, da doença da minha mãe, né? Do câncer. Ele falou o seguinte, que existe uma diferença muito grande entre você ter conhecimento sobre alguma coisa e você conhecer alguma coisa. Pense nisso. Há uma diferença muito grande entre você ter conhecimento sobre alguma coisa e você conhecer alguma coisa. Disso, tiro como lição, não foram as palavras dele, mas dá para entender o seguinte: há uma diferença muito grande entre você conhecer sobre Cristo e conhecer a Cristo. Eu acredito que conhecer a Cristo e o que Ele faz, o seu poder, e a partir daí, claro, aprendemos a colocar tudo em suas mãos, há uma diferença enorme em conhecer sobre Cristo. Eu vi durante esses meses, pude experimentar com a minha família, e na verdade minha família também aqui na igreja, um conhecimento sobre Cristo e o seu poder muito forte, que vai além de conhecer sobre Cristo. Eu não desejo isso para ninguém, porque não é uma situação muito confortável, mas se você enfrentar, seja uma situação diversa ou essa mais extrema que foi no caso da doença, que você também possa entender e conhecer a Cristo, não só sobre Ele. Creia que Ele tem poder, Ele é grande, Ele é único, sua majestade e sua misericórdia, elas vão muito além do que a gente consegue entender. E aquela paz que Ele dá pra gente quando a gente deita à noite, mesmo com toda essa tribulação que a gente não consegue entender, que vai além do entendimento humano, vem dEle. Então que possamos conhecer mais a Cristo, não só sobre Ele. Amém. Declara assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Ainda nesse espírito de oração, convido o pastor Wagner que nos conduzirá no momento de intercessão. Senhor nosso Deus, o Senhor é grande mesmo, ainda que muitos de nós não consigamos contemplar toda a tua grandeza, ainda que todos nós não consigamos contemplar a realidade da tua grandeza, esse tamanho e todas as tuas ações e todas as tuas obras, ainda assim o Senhor continua sendo o que o Senhor é. Por isso nós reconhecemos que nessa tua grandeza, com todo o teu poder e magnitude, divindade e majestade, o teu amor também tem a mesma proporção da tua grandeza. E o Senhor durante todo este ano esteve presente no meio de nós. O Senhor nos amou, o Senhor cuidou das nossas vidas,
O Senhor, Deus, ficou atento às nossas orações e o Senhor se manifestou a nós muitas e muitas vezes. Neste último domingo de 2014, nós queremos nos dedicar ao Senhor nesta manhã, com alegria em nossos corações, com reconhecimento, com esperanças de que o Senhor continuará nos ouvindo, com esperanças de que o Senhor trabalhou neste ano nas nossas vidas, para crescermos um pouco mais, para admirarmos ainda mais ao Senhor, com a esperança de que tudo que vivemos esse ano nos fez crescer um pouco mais. Podemos responder um pouco melhor ao Teu amor, na esperança de que saibamos amar mais uns aos outros, e melhor e mais intensamente. E eu agradeço muito ao Senhor, porque todas as vezes que nós oramos, o Senhor nos ouviu. Nenhuma das vezes o Senhor foi contra nós, mas em todas as vezes o Teu favor nos alcançou. Nós reconhecemos isso. Por isso, ó Deus, para nós é muito bom completarmos este ano agradecendo e reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, reconhecendo que não há outro Deus e que não precisamos de mais nada além do Senhor. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, as circunstâncias, as vitórias, tudo foi trabalhado pelo Senhor. E nós nos rendemos a Ti em gratidão, louvor e adoração. Recebe as nossas vidas, recebe o nosso culto, recebe a nossa disposição, recebe o nosso posicionamento, recebe a fidelidade que temos no nosso coração, a fé que temos em Ti. Que tudo isso seja contado diante do Senhor. A fé que temos em Cristo Jesus, aquele que foi entregue por nós, e que nós cremos que Ele pagou o preço do nosso pecado. Recebe-nos na Tua presença com tudo isso, ó Deus. Recebe a nossa devoção, a nossa gratidão ao Senhor. Mas ainda assim insistimos contigo, de que continuamos esperando no Senhor para muitas e muitas vidas. Todos os irmãos que estão viajando, que estão aproveitando as férias, os feriados, que o Senhor esteja com cada um deles, onde estiverem. As Tuas bênçãos e o Teu cuidado seja sobre eles também. Os irmãos que ainda estão doentes, estão se tratando, o Senhor tem acompanhado, o Senhor tem trazido restauração e esperança. Nós continuamos, ó Deus, confiando no Senhor cada uma destas vidas. Aqueles que planejaram algumas coisas esse ano, ó Deus, novo que virá, viagens, cirurgias, trabalhos, eventos da nossa igreja, são os nossos planos, mas esperamos do Senhor a Tua última palavra, porque ela é sempre melhor para as nossas vidas. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Que o Senhor receba as nossas vidas, as nossas decisões e a nossa fé. Que tudo isso, ó Deus, nos dirija a um amor verdadeiro a Ti. Que isso engrandeça ao Senhor e ao Teu nome. Que isso dignifique a pessoa e a obra de Cristo Jesus, nosso Salvador. A Ti nos rendemos e a Ti nos dedicamos. E oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Peguemos novamente o nosso boletim e leiamos o versículo Josué 24:24. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Todos juntos. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Josué 24:24. Cantemos ainda todos juntos o hino de número 345 do HCC. Firme nas promessas. Enquanto cantarmos, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas devem entregá-los nesse instante. Desculpa.
desculpa, vamos iniciar. Ele pegou um tom super alto e eu hoje estou meia rouca, descendo o tom. Ok? Dó maior. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não falhar, vença as tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor, sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu vou convidar a irmã Raquel para que venha até o microfone fazer a oração de agradecimento. Senhor, te louvamos por essa manhã, por essa igreja, por todos que puderam contribuir. Que, Senhor, esses valores sejam usados, Senhor, apenas para a tua honra e glória, Pai, para os serviços da igreja, Senhor, e com muita sabedoria, Pai. Abençoa, Senhor, nossos líderes, nossos administradores, ó Pai. E abençoa aqueles também que não puderam contribuir hoje, mas que o Senhor possa estar os sustentando, Senhor, e que eles possam contribuir em um outro momento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu fui informado hoje pela manhã que nós teremos um momento de inspiração musical inédito na nossa igreja, pelo menos para mim. Eu estou há quase 30 anos aqui na Igreja Batista Ebenezer, eu nunca vi o Timóteo fazer um solo. Então, por favor, Timóteo. Vem bem acompanhado, né? Aí é fácil. Repousa tranquilo, amigo Jesus.
estrela reluz, a mãe carinhosa nem pode embalar teu berço tão rude, mas ela cantar também seu esposo piedoso ancião ao lado murmura suave oração. Ouviram pastores a nova de amor, o canto dos anjos louvando ao Senhor. E em longa jornada os reis orientais vieram valiente, trazendo ofertas reais. Repousa tranquilo, ó meigo Jesus, a estrela se apaga, a aurora reluz. Olha como é bonito o Natal, né? Além das mensagens, nós temos aí novas descobertas, né? Coisa boa. Eu queria, nesta manhã, dividir um texto com os irmãos, pensando no ano que vem chegando, pensando nas possibilidades que temos para o ano que vem, de que temos propostas que Deus coloca sobre nós e nós gostamos de olhar isso numa condição que começa o ano que vem. Bom, então ano que vem vamos recomeçar. Então, novos compromissos, novos posicionamentos, novas atitudes, novas oportunidades. Pensamos no final do ano como um fechamento. Fechamos como foi, fazemos avaliações, críticas, e aí pensamos para o ano que vem. E eu gostaria de pensar com você então sobre estas coisas e ler um texto que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24. Você vai ver nesse texto que havia uma concorrência entre Saul e Davi. Saul era o rei que tinha sido escolhido por Deus. Saul tinha aceitado de Deus a função de ser o primeiro rei de Israel. Mas Saul tinha sido rejeitado, e essa rejeição vai acontecer lá no capítulo 16, nós vamos ler o 24. Então Deus já tinha rejeitado a Saul, mas já tinha escolhido a Davi, já tinha levantado Davi para ser o novo rei de Israel. Mas esse processo estava acontecendo e Deus estava administrando todas as coisas. Enquanto tudo isso estava acontecendo, havia uma perseguição, porque Saul sentiu esse problema. Ele percebeu então que ele tinha sido rejeitado, que Davi estava se levantando, que Deus na verdade estava levantando Davi. E aí aconteceu que Saul estava
muito indisposto com Davi. Havia uma perseguição muito grande de Saul contra Davi. E há pouco tempo atrás, aqui no texto, Davi tinha recebido informações de que uma cidade chamada Keila estava sendo atacada pelos filisteus, e ele percebeu de Deus, a orientação de Deus para ir lá e cuidar dessa cidade, porque muitos homens seguiam a Davi já, ainda que ele não fosse o rei. Enquanto ele foi para aquela cidade, Saul ficou sabendo, juntou os homens dele e foi guerrear contra Davi, contra o seu próprio povo. E quando aconteceu isso, então, Deus trabalhou todas as coisas, Davi conseguiu fugir dali, e o rei recebeu notícias que os filisteus estavam atacando outro lugar, e Davi já tinha resolvido aquele problema. Então aí Saul saiu para resolver o problema contra os filisteus que estavam atacando outro lugar, e deixou Davi foi cuidar da sua vida. Mas Saul não tirava do seu coração a oportunidade de pegar Davi e matá-lo, e destruir completamente Davi. Nós vamos ver esse texto no capítulo 24, e eu queria que você pensasse comigo nas soluções de Davi. Quando você ler aqui, pense comigo quais foram as soluções. Nós temos na nossa vida muitos impasses, nós temos dificuldades para resolver algumas coisas, nós temos problemas de relacionamento, são naturais na nossa vida, mas eu queria que você pensasse em como Davi solucionou os problemas. E para que a gente possa começar a planejar um 2015 já com alguns fundamentos que estejam na nossa vida, que nos abençoem nesse caminho. E talvez, se necessário, refazemos alguns princípios na nossa vida de como fazemos as coisas. Que isso seja um indicativo para a sua vida e para a minha vida, de como podemos tratar as dificuldades e os problemas, principalmente de relacionamento. E como Deus olha esses posicionamentos. Você sabe da história, sabe que Saul foi rejeitado por Deus, e isso lhe custou a vida, lhe custou a honra, lhe custou os sonhos, lhe custou muitas coisas. Foi muito pesado para Saul, que já tinha sido escolhido por Deus. E Davi, que era um menino desprezado, não foi lembrado, e vocês sabem que nem o seu pai se lembrou dele. Quando Samuel foi lá para ungí-lo, nem o seu pai estava se lembrando dele. Mas esse menino rejeitado foi depois aprovado por Deus, e por causa disso Deus lhe abençoou muito, por causa das atitudes, do posicionamento de Davi, como ele era. Deus o considerou um homem muito importante, e nós cantamos aqui que Jesus é lembrado como a raiz de Davi. E você vai ver o nome de Davi sendo citado lá no livro de Apocalipse. No final de todas as coisas, a aliança que Deus fez com Davi ainda é lembrada lá no finalzinho. É muito importante. Muitas das coisas que Davi fez foram importantes e geraram depois consequências boas, geraram manifestações de Deus a favor de Davi, a favor do povo, ou os planos de Deus foram especiais e incluíram Davi nos seus planos. Então, quando a gente pensa nessas soluções na nossa vida, no nosso dia a dia, eu queria que você pensasse como Davi fez. As reações de Saul, as atitudes de Saul, para que a gente comece a comparar algumas coisas e a gente possa trabalhar a nossa vida de acordo com esses princípios, esses posicionamentos. Essa é a palavra-chave. As soluções de Davi. Capítulo 24, então, do primeiro livro de Samuel, diz assim: quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto em Engedi. Então Saul separou 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e saiu à procura de Davi e de seus homens a leste dos penhascos das cabras monteses. No caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna.
Então os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Davi, e declarou aos que o seguiam: que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é o rei ungido pelo Senhor. Com essas palavras Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Em seguida Davi também se levantou e, deixando a caverna, bradou às costas de Saul: Senhor, meu rei. Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra em sinal de plena reverência. Então Davi indagou a Saul: Por que das atenção aos homens que te alegam: Davi quer fazer-te mal? Aos teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns rogaram para que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, estou com um problema na minha leitura aqui. A minha palavra sumiu aqui. Contudo, irmãos, podem ler para mim esse versículo 10? A minha mão, a minha Bíblia está, a palavra mão está apagada aqui. A oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei: não atenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido do Senhor. Ó meu pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu encalço, com o firme propósito de tirar a minha vida. Yahvé, pois, seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não te estenderá contra ti. Como diz o velho provérbio popular: dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo a minha mão não te tocará para ferir-te. Contra quem saiu o rei de Israel e o seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto? A uma pulga? Que Yahvé seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti, que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão. Terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: é mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a clamar e a chorar. Depois ele confessou a Davi: tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem, e eu tenho-te constantemente lhe retribuído mal. Hoje tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade, pois Yahvé me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Quando um homem encontra o seu inimigo, porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho? Que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste. Agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás, e que o reino de Israel será firme na tua mão. Jura-me, pois, por Yahvé, que não exterminarás a minha posteridade, e não farás desaparecer o meu nome e o da minha família. Então Davi fez o juramento a Saul, e Saul voltou para sua casa, mas Davi e os soldados que o seguiam foram para a fortaleza onde estavam refugiados. Eu peguei essa Bíblia porque a letra dela era maior, eu falei assim eu vou ler, não vou errar, né? Acabei tendo mais dificuldades do que com a outra Bíblia que eu já tinha lido. Alguns posicionamentos que eu queria dividir com os irmãos nesta situação. Você entendeu bem o que aconteceu. A situação é até cômica, porque Saul perseguindo a Davi, de repente precisa aliviar o ventre. Naquela época não tinha sanitários à disposição, então Saul olhou aquela caverna e falou assim: ali está um ótimo lugar, cheio de soldados. Ele falou: eu vou para aquele lugar que aí ninguém me vê. Mas justamente ali estava Davi e os seus soldados escondidos naquela caverna. Que situação! Davi tinha a oportunidade de acabar com Saul ali, com todo o problema, e automaticamente assumir o reino. Já havia uma porção de homens que gostariam que Davi fosse o rei. Já tinha um monte de soldados que estavam seguindo Davi nas batalhas. Então era só uma questão de tempo. Na verdade, Saul estava mais atrapalhando do que ajudando.
tanto ao povo, quanto às ações militares, quanto aos propósitos até de Deus. Mas Deus o estava mantendo. Esse é o ponto importante que Davi soube entender. O primeiro posicionamento que eu quero dividir com os irmãos é o posicionamento pessoal de Davi, aquilo que estava no coração dele. Ele olha para aquilo que ele sentiu, o remorso que ele teve quando ele cortou o manto. Ele ficou pensando: quem é Saul? Essa é a parte importante, que você vê no texto bíblico. Ele coloca o ungido do Senhor, e algumas pessoas hoje mudam esse contexto e trazem para um contexto diferente, acreditando que se você está servindo a Deus de alguma maneira, você é ungido do Senhor, por isso as pessoas não podem ir contra você. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não diz para não questionar as pessoas. O texto não diz que Davi não questionou ou não inquiriu a Saul. O texto só diz que Davi reconheceu lá no seu coração a quem ele estaria contra quando fosse contra Saul. Tinha uma coisa lá dentro do seu coração, e ele percebeu isso. Ele teve oportunidades. Essa foi uma das oportunidades que Davi teve. Ele podia ter acabado com aquele problema ali, mas ele sabia que essa ação seria uma ação pessoal, seria uma ação totalmente carnal, é dele mesmo. Não seria algo que teria vindo de Deus. Então o seu posicionamento pessoal foi não colocar as suas condições, a oportunidade que ele tinha, a sua capacidade de acabar com Saul, antes das condições de Deus. Se Deus mesmo não fez isso, por que eu vou fazer? Um segundo posicionamento é esse posicionamento à autoridade que nós vemos. Você vai ver isso lá no versículo 8, essa questão da autoridade. Quando Saul terminou, saiu, Davi sai atrás dele, e aí ele tem esse plano: eu vou conversar, eu vou colocar as limpas, as claras aqui com Saul. E ele chama: Senhor meu rei. E quando Saul vira para ele, ele se declina diante do rei, porque essa era a atitude correta. Por mais que Saul estivesse contra ele como inimigo, e Davi fosse muito corajoso naquele momento para tomar essa atitude, ele ainda sabia da autoridade que o rei tinha. Saul estava com seus erros, com seus problemas, mas Davi sabia. Ele vai ter que prestar contas ao Senhor que lhe deu essa autoridade. E Davi não questionou essa autoridade, mas respeitou essa autoridade. Aqui tem um posicionamento muito importante no nosso dia a dia, na nossa vida, que as novas gerações estão perdendo completamente a noção do que é autoridade. E não existe essa autoridade na própria casa, com os pais, com os avós, com os mais velhos. Não existe mais esse tratamento de respeito à autoridade. E você pode ver pelos índices de criminalidade e violência que as pessoas não se respeitam mais. Eles não têm nenhuma preocupação com isso. Mas aqui é um princípio bíblico. E quando falamos de Deus e a autoridade que foi dada por Deus, então nós falamos desse respeito à autoridade. Não significa seguir cegamente, porque Davi não estava seguindo cegamente. Aqui Davi estava questionando o rei. É uma parte importante do que aprendemos nisso. Mas Davi reconheceu que sobre Saul havia uma autoridade que veio de Deus. É um posicionamento que responde a essa autoridade. Terceiro posicionamento é quanto à questão da própria pessoa do rei. Saul era sogro de Davi. Saul teve uma ideia boa que complicasse a vida de Davi e ofereceu a sua filha. E Davi acabou se casando porque também tinha interesses. Então tudo estava sendo trabalhado ali. Mas a própria pessoa de Saul, Davi respeitou. E Yahvé seja entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Esse posicionamento à pessoa do rei também é importante, porque ele podia ter falado de outra forma.
Ele podia ter falado um monte de coisas, podia ter se aproveitado daquele momento para descarregar toda a sua fúria, a sua ira, dizer: ó, você está nas minhas mãos, eu não vou te matar, mas você vai ter que ouvir umas coisas. Mas Davi não faz assim. Vocês estão percebendo como Davi trabalha todas as questões com sabedoria? E por que a gente, quando vê Davi sendo reconhecido como amigo de Deus, Davi sendo reconhecido lá no final como a pessoa com quem Deus faz uma aliança, a aliança de que o Salvador viria a partir da sua descendência, como Deus olha para Davi? Por causa de atitudes simples como essas, mas muito importantes, que normalmente no nosso dia a dia passam despercebidas, porque a gente vai sendo conduzido pela tendência da nossa volta. E eu quero pedir para você que você não ande nas tendências. Avalie como você fala, avalie como você se aproxima, como você conversa com as pessoas, como você traz soluções. Você está vendo com tudo isso que Davi não está preocupado em descarregar o seu impulso, nem descarregar a sua revolta, nem tentar sentir-se em paz apenas. Mas eu falei o que eu queria. O que Davi está preocupado é em encontrar uma solução. Se ele tivesse apenas preocupado com a sua pele, né, e com o respeito, ele deixava Saul ir embora. Depois que Saul fosse embora, ele saía também. Mas ele foi lá e chamou: Senhor meu rei, e chamou Saul para conversar, porque ele estava preocupado com soluções. Essa é uma parte também muito importante, que a gente sofre às vezes até no relacionamento conjugal, que a gente começa a falar as coisas, depois pergunta: mas por que você está dizendo todas essas coisas? E a gente diz: eu não sei, mas eu precisava falar. É aí que a gente percebe que não houve um trabalho de raciocínio, houve só um trabalho sentimental. E que o trabalho sentimental vai causar alguns problemas, que nós vamos depositar os nossos sentimentos, mas aquilo não vai trazer o retorno que nós esperávamos. E o que eu vou fazer é criar outros sentimentos na outra pessoa. E aí, em vez de eu consertar a situação, eu vou piorando a situação. Um quarto posicionamento de Davi ainda é diante de Deus. E você vai ver que Davi coloca Deus como o juiz das coisas, o Senhor que julgue. Eu não tenho condições de julgar e dizer: agora você está condenado, eu vou acabar com a sua vida. Davi entendia o problema, Davi sabia que Deus estava trabalhando com ele, Davi sabia do chamado que Deus tinha dado a ele, ele estava seguro nisso. E ele falou assim: então que a condenação, que o julgamento, que o final da obra de Saul ou das suas responsabilidades, isso seja dado por Deus. Eu vou fazer a minha parte. Ele não estabeleceu para si que ele deveria ser mais do que ele era. Ele sabia quem ele era. E ele se posicionou diante de Deus, aceitando a autoridade que Deus tinha dado, mas aceitando o julgamento que Deus tinha dado. Davi sabia, os homens estavam querendo que ele fosse rei, mas o posicionamento dele: precisamos esperar, não vamos tomar atitudes. E os homens falaram para ele na caverna: aproveita, é agora a sua oportunidade. E ele diz: não, não é agora, eu não sou o juiz. Davi sabia que ele ia ser o substituto de Saul, ele ia ser o próximo rei, ele não precisava ser o juiz. Outro posicionamento ainda é a própria questão da justiça. Porque às vezes a gente se sente injustiçado. Às vezes a gente quer até se vingar, né? Mas eu preciso ganhar alguma coisa com isso. Não posso ir embora, como a gente diz no nosso dia a dia, engolindo sapos. Eu preciso responder alguma coisa. E aí há um posicionamento totalmente carnal das nossas vidas, muitas e muitas vezes, que novamente não traz solução nenhuma. Só continua aumentando os problemas. E aí você percebe no versículo 14 um posicionamento muito importante de Davi com relação à justiça. Você percebeu o que Davi faz? Vou ler o versículo 14. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto, a uma pulga? Davi sabe da sua importância.
Mas naquele momento, o que Davi realmente era? Que título ele tinha? O rei não soube aproveitar a força de Davi como aliado, como uma pessoa ao seu lado, que era do mesmo povo, que estava debaixo do mesmo pacto lá de Abraão. Saul não soube aproveitar isso de Davi. Saul viu-o como inimigo e lutou contra Davi, e juntou seu exército para ir matar a Davi. Irmãos, eu sei que você não faria isso. Você não vai contra para matar alguém, mas muitas vezes você pensa, seria bom que ele não estivesse aqui. É um pensamento muito parecido. Seria bom se ele não estivesse aqui. E eu quero que você lembre que, já que o juiz não somos nós, e é o próprio Deus, que essa condenação que nós fazemos, muitas vezes pode voltar contra nós. O próprio juiz pode olhar para nós e dizer assim, é exatamente o que eu penso a seu respeito. É algo que precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos percebendo, irmãos, que esse posicionamento de Davi, com relação ao seu próprio coração, com relação à autoridade do rei, com relação à pessoa do rei, ao que Deus estava fazendo, a questão da sua própria justiça, que ele não viu isso como algo que ele deveria resolver de outra maneira, a não ser até onde ele iria. E ele mesmo reconhece até onde ele era, e ele reconhece, eu sou só uma pulga, um cachorro morto. Mas ele foi falar, ele foi corajoso de falar com o rei. Ele mostrou, está aqui o pedacinho da capa, eu podia ter matado, mas não matei. Por quê? Porque a minha intenção não é terminar desse jeito. Lá está Davi sabendo o que precisa fazer para solucionar o problema. E isso atinge o coração de Saul. Houve um remorso, uma tristeza. Pena que isso durou, quando a gente olha aqui na Bíblia, apenas 1 ou 2 capítulos só. Que novamente ele se levanta contra Davi, esquece o remorso, esquece as coisas que ele pensou, esquece tudo que o Davi, um cachorro morto, uma pulga, ensinou. Aí nós começamos a perceber os erros de Saul, os problemas que Saul viveu. E você vai perceber que então Saul havia sido rejeitado por todas essas coisas. Porque ele agia pelos seus impulsos, pela sua carne, pelas suas decisões, pelas suas preocupações, as suas prioridades, pelos seus valores. Saul foi rejeitado. Isso lhe custou a vida, os sonhos, a descendência, custou muitas coisas. A sua vida era sempre triste. Quando ele foi rejeitado, Davi, ainda pequeno, ia lá para tocar harpa, para ver se os espíritos malignos que estavam ali ao redor de Saul lhe davam um descanso. Saul foi um homem perseguido, inclusive espiritualmente, porque ele foi rejeitado. Parece uma coisa assim, Saul foi rejeitado, então Deus não estava contentinho com ele, mas não são coisas tão simples assim. Eu queria apontar, no meu ponto de vista, 2 motivos de rejeição. Um deles é negligência. Quando eu olho e falo assim, mas dá para ir assim mesmo, deixa acontecer assim, não tem problema. Ou então eu não estou interessado, deixa para outros. É quando eu olho e falo assim, não quero dar valor para isso. É uma negligência. Você não está interessado, deixa para lá. Isso é um motivo de rejeição. E eu fico pensando que ser rejeitado por Deus é ser abraçado por Satanás. Ser rejeitado por Deus é dar todas as oportunidades para que o inimigo diga, agora é comigo então. Então deixa comigo. Negligência, irmãos. Já que estamos falando então de 2015, estamos falando sobre as oportunidades que Deus pode dar para as nossas vidas. Pense que talvez Deus não te chamou para ser o rei de Israel, mas que Deus te chamou para algumas atividades. Deus confiou você trabalho. E como tem sido difícil conseguir voluntários para os trabalhos. Como os líderes de ministério sofrem todos os anos quando as pessoas vão ser perguntadas, você pode ajudar? E as pessoas, não posso. Porque tem um montão de problemas. E isso, no meu ponto de vista, é a negligência.
Porque a gente tem tantas preocupações, exatamente como Saul. Saul estava preocupado com a sua família, com a sua descendência, como você viu aqui. Saul estava preocupado com os seus planos, os seus sonhos, com as suas riquezas, um montão de coisas, menos com a obra de Deus. E ele negligenciou a Deus, por isso foi rejeitado por Deus. É muito pesado isso. E nós estamos falando não um montão de vezes para tantas coisas que Deus coloca sobre nós. E nós ficamos escolhendo, isso é bom, isso não é bom, isso é bom, isso não é bom. Nós negligenciamos muita coisa e nós não damos valores. E você está percebendo que Davi dava valores a coisas pequenas. Inclusive, a gente tem falado muito aqui, irmãos, por favor, cheguem às 9 horas, cheguem às 7 horas da noite. Mas nós não estamos vendo resposta dos irmãos. São pequenas coisas. A gente sabe que pode acontecer uma vez, 2 vezes, mas quando se tornou um hábito, isso mostra a sua negligência. Quando a gente pede, irmãos, vamos sentar um pouco mais para frente, é importante, estou pedindo para os irmãos, mas não há uma resposta dos irmãos, são coisas simples, mas são as respostas. E aí quando chega em coisas importantes, irmãos, preciso de um líder de um departamento, tem um montão de gente dizendo, não dá, eu não sirvo, não posso, eu não aguento, porque dá muito trabalho, ou porque eu tenho outros trabalhos, porque eu tenho outras coisas, e eu continuo ouvindo nãos e nãos e nãos. Essa negligência que começa das coisas pequenas e vão até as coisas grandes. Não pense que os corruptos que estão no governo são diferentes das pequenas corrupções que nós fazemos, das mentirinhas que nós contamos para resolver aquele probleminha. Que era um probleminha tão simples, eu falei que em vez disso era aquilo e pronto. A diferença é que eles ganham milhões e nós ganhamos alguns centavos, um tempo, uma solução pequena. Mas o coração é o mesmo. E lembre-se que o juiz também é o mesmo. A outra, o motivo de rejeição que eu coloquei aqui é a irresponsabilidade. Deus nos rejeita quando somos irresponsáveis. Nós aceitamos aquilo, então não somos negligentes. Respondemos sim, Senhor, pode contar comigo. E aí nós fazemos relaxadamente, fazemos do nosso jeito, fazemos com os nossos valores, com a nossa maneira de ser, e todo mundo percebe que sou eu que estou fazendo. Deus não está fazendo através da minha vida. Isso é um grande problema, porque Deus está olhando para a gente e rejeitando as nossas vidas. Deus está dizendo, não foi bom, não foi bom. A gente gosta de olhar pelos resultados, a gente olha pelos resultados. Quais são os resultados? Os resultados foram bons? Depende, mas eu queria perguntar, será que Deus olha os mesmos resultados? É assim que a gente aprendeu? E Deus olha os mesmos resultados que a gente? Deus está feliz com as coisas que nós ficamos felizes? E você vai perceber que na maioria das vezes não. Nós estamos contentes com o nosso pecado, nós estamos contentes com a nossa negligência, nós estamos contentes com a nossa pequenez. Mas Deus está olhando e falando, não aceito isso. E Deus está cobrando a nossa responsabilidade e nós estamos contentes com a nossa irresponsabilidade. Como foi bom, enquanto nós poderíamos ter feito muito mais. Quero concluir dizendo que Davi não adiantou-se, Davi não tomou aquilo como uma disputa pessoal, ele não falou, vamos ver quem pode mais então. Ele não fez isso em forma nenhuma, mas ele esperou em Deus. Ele não negligenciou aquilo que Deus deu para ele. Aquilo que Deus chamou para fazer, ele não negligenciou e também não foi irresponsável. Por isso Deus não rejeitou, mas ele estava disposto e pronto para responder, para aceitar aquilo que Deus deu. E sabia que tudo vinha de Deus. O tirar e o colocar. Sair Saul, entrar Davi. Tudo estava ali. E Davi soube corresponder a isso que Deus estava fazendo. E essa disposição de Davi continuou sendo benefício na sua vida. Logo ele se tornou um rei muito importante. E eu fico impressionado como esse Davi se torna tão importante nas escrituras, na história, e como essa história pode abençoar as nossas vidas, desde que olhemos para frente com esses posicionamentos, que eles fiquem nas nossas memórias, que eles fiquem nos nossos corações, que eles sirvam de guia para a gente. Nós olhemos como Davi fez, façamos da mesma maneira, sejamos ousados de corrigir as coisas, de falar com as pessoas, de procurar tete a tete. Davi não ficava falando para as multidões, Davi foi lá e falou diretamente com Saul. Davi não esperou Saul chegar lá no meio do exército para humilhá-lo, mas Davi chamou Saul e conversou ali com ele.
Davi pegou as coisas pequenas e as coisas grandes, em tudo ele foi responsável. Que tudo isso nos anime e nos direcione ao caminho que Deus quer para a gente, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Vamos ser fiéis ao Senhor como Ele tem sido para conosco. Vamos amar a Deus, vamos responder a Deus. Deus tem dado coisas para nós, trabalho, o privilégio de servi-lo. Deus tem dado nossa igreja, Deus tem dado essa estrutura, tem dado recursos, Deus tem dado muitas coisas. Vamos assumir todas essas coisas por amor a Deus. Vamos assumir essas coisas com responsabilidade e vamos deixar que Ele escreva a história através das nossas vidas. Você crê que isso é possível na sua vida? Vamos orar por isso, irmãos? Eu vou pedir para você fazer uma oração de entrega. Ainda não é dia 31, mas nós vamos fazer essa contabilidade do ano. Eu escrevi no boletim para você verificar isso. Que progressos você alcançou esse ano? Que passos a mais você avançou? Você está igualzinho no começo do ano. Que oportunidades você criou para a sua vida e a vida da igreja? Que satisfações Deus viveu com a sua vida este ano? Vamos pensar um pouco nisso e vamos fazer alguns propósitos para o ano que vem. Faça o propósito de ler de novo essa passagem, de pensar sobre ela, de admitir erros, mas não fazer como Saul, que logo esqueceu e voltou a errar, mas de admitir erros, consertar a vida, ir para frente. Vamos andar nas aprovações de Deus. Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra e os Teus ensinamentos. Obrigado por este ano que se encerrou e muitas coisas nós aprendemos. Mas eu quero pedir perdão ao Senhor, que nós podíamos fazer mais e fizemos muito pouco. Alguns de nós estão cansados. Isso não significa, ó Deus, que nós trabalhamos pouco ou muito. Na verdade, nós estamos preocupados com o que o Senhor entende, ó Deus, de que acertamos ou erramos. Muitas vezes estamos cansados de fazer tantas coisas e mesmo assim o Senhor não nos aprovava. Deus, tem misericórdia de nós. Trabalhe no nosso coração, para que não haja só um ano cheio de trabalho, mas haja um ano cheio da Tua aprovação, cheio da Tua graça sobre nós, do Teu amor sobre as nossas vidas. Um ano que o Senhor esteja satisfeito conosco. Um ano onde as nossas vidas foram testemunho e exemplo, onde as pessoas olharam para nós e encontraram-se com o Senhor, onde as pessoas nos seguiram e andaram pelos mesmos caminhos. Que o Senhor nos abençoe. Ajuda-nos por Cristo Jesus a trabalharmos os nossos erros, os nossos defeitos. Nós não queremos escondê-los, mas nós queremos que o Senhor nos conserte, ó Deus. E em nome de Jesus, nos ajude a acertarmos mais, a amarmos mais o Senhor e a estarmos motivados pelo Teu amor. Nos ajude a administrarmos os nossos relacionamentos em casa, com a nossa família, na igreja, com os nossos irmãos, no trabalho, com os nossos colegas, na rua, com todas as pessoas que são aquelas testemunhas que pensam, Deus, que fala lá em Hebreus 12, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que o Senhor nos ajude a olhar para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que assim consigamos, olhando para Cristo, não andarmos mais errados, nem vacilantes, muito menos com negligência ou irresponsabilidade, mas que andemos nos caminhos do Senhor. Que no novo ano, ó Deus, hajam mais afirmações, disposições, vontade de servir ao Senhor, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Abençoa-nos como igreja, abençoa especialmente cada um dos irmãos que está aqui nesta manhã. Que todos, ó Deus, sejamos juntos, a Tua igreja, disposta a servir a Cristo Jesus. Assim como Josué fez lá no capítulo 24, versículo 24. Que haja no nosso coração sempre o desejo e o lema de servir ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Recebe-nos nesta manhã, abençoa as nossas vidas. E desde já,
abençoa o nosso ano novo, nas nossas novas metas, novos planos, novas disposições e novas oportunidades. Que em tudo o Senhor seja glorificado, que em nada negligenciemos ao Senhor, que tratemos a nossa vida e todas as oportunidades com muita responsabilidade, que respondamos sempre afirmativamente para o Senhor, que nisso esteja a tua alegria com as nossas vidas, e assim também esteja as nossas vidas cheias da tua alegria. Ora ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Ouviremos logo a seguir o pós-lúdio. Eu só quero fazer um realce no aviso que está no nosso boletim. Dia 31 de dezembro, quarta-feira, nós teremos culto de gratidão a Deus, começando às 22 horas, 10 horas da noite, e vai até a meia-noite, e depois, em seguida, nós teremos a confraternização. Neste culto nós teremos a ceia do Senhor e também a posse da nova diretoria para o próximo ano. Todos são convidados, e quem vier para a ceia após o culto de dia 31, noite de vigília, deverão entrar em contato com a irmã Ana Cláudia para trazer o seu prato, sua participação nesse jantar. Ouçamos o pós-lúdio e depois a escola dominical está com a palavra.